Boa tarde, pessoal. Hoje vamos falar sobre formulário e as janelas do Visual Basic no nosso tutorial ou nossa aula de programação 2. Nesse caso, o que seria exatamente o formulário? O formulário seria o centro de qualquer aplicação gráfica, nesse caso. Sendo, nesse caso, o Visual Basic ou VB.NET, né? Nesse caso, uma aplicação orientada a eventos. Então, o Visual Basic deve possuir formulários, na qual esses formulários irão ajudar, né, a manter, digamos, o programa ou a comunicação saudável entre o usuário e o programador, ou seja, e o programa, quis dizer, o usuário e o programa, não o programador. Então, nesse caso, existem, nesse caso, janelas. Primeiro temos que conhecer as janelas do projeto que vamos trabalhar com eles para criar formulário e essa interação entre o formulário e ou seja, o usuário e o programa. Nesse caso, nós encontramos aqui essa lista, né? Temos aqui arquivos como .frm, .vbx e .base. Logo que você cria um formulário como este que aparece aqui, form 1, ele já criou um aplicativo .frm. Então, o .vbx são basicamente alguns controles que ele possui. Temos aqui o arquivo .vbx, né? Então vocês podem ver que são algumas coisas que o Visual Basic já traz com ele para nos ajudar, né? Controles, nesse caso botões, caixa de texto, para nos ajudar a trabalhar com ele, né? Então, depois temos .pass, que normalmente costumam ser ali onde nós colocamos alguns códigos para nos ajudar a trabalhar com os formulários. Nesse caso, como que seriam esses standard models, para que serve e onde usar? Nesse caso, esses módulos, standard módulos, nós usamos muitas das vezes para nos facilitar na reutilização de código, né? Por exemplo, se você quer utilizar standard modules, é porque talvez exista um código repetitivo, né? Repetitivo no seu projeto, né? E você quer centralizar aquela informação no sítio e simplesmente vai chamando o código, como se faz em todo tipo de reutilização de código. Então, por exemplo, vamos lá dar um exemplo de uma reutilização de código. Por exemplo, quando temos uma aplicação real, há muito dessas caixas de texto que diz: tem certeza que quer apagar o arquivo ou o registro? Ou coisas como cadastrado com sucesso ou gravado com sucesso. Então, para não estar a repetir o mesmo código em várias linhas, né, você pode criar um procedimento no Standard Modules, né? Então, esse procedimento vai ser visto em todos os formulários, nesse caso, que querem ter acesso àquele procedimento. Em vez de estar a criar para um procedimento para este formulário, depois para aquele formulário, depois para aquele formulário, você pode fazer de um único jeito no Standard Modules. E vai facilitar mais ainda, porque com este procedimento que estamos a dizer, vocês podem transferir este mesmo módulo que você criou base para um outro projeto que você tem, que tem a mesma aplicabilidade, né? Que vai ter cadastrado com sucesso ou algumas coisinhas que são repetitivas em a maioria dos projetos que se faz, né? Então você pode criar tudo aí no Standard Models e vai chamando apenas, vai chamando, e pode ainda transferir para um outro projeto qualquer que você tiver, nesse caso. Portanto, existem algumas coisas que normalmente são utilizadas aqui no Standard Model. Por exemplo, nós quando queremos utilizar o Standard Model, né, nós normalmente utilizamos muitas das coisas como public, né? Nós dissemos que existem vários modos de acesso, private, public, por fim, né? Então nós aqui utilizamos o public, né? Por quê? Porque é uma coisa pública que digamos, todos os formulários devem ter acesso. Se você coloca private, então fazer algumas coisas em private para o standard modules é como se fosse não fazer sentido usar standard module. É preferível utilizar no próprio formulário lá mesmo, né? Então muitos dos procedimentos que vamos fazer, nós vamos fazer em public porque tem mais sentido assim, né? É a lógica da coisa. Se queremos usar, temos que fazer isto. Portanto, como que criamos um standard module?
né? Então, para criar o standard model é muito simples. Nós vamos entrar no menu Project, vamos adicionar, né? Criar add módulo e depois criar uma função qualquer. Podemos criar uma função, por exemplo, que diz publica erro, né? Como dizer erro, isso não devia estar aqui, ou deve preencher tudo, uma coisinha assim. Vamos experimentar fazer isto no nosso Visual Studio. Portanto, temos aqui no nosso Visual Studio Ultimate 2012. Então, nós vamos entrar aqui no New Project, né? Para fazermos um projeto. Esse passo aqui nós vamos simplesmente mostrar e não vamos cortar para que não se esqueça quando estiver a praticar, né? Então vamos aqui Windows Application, vou colocar aqui experiência, né? ESP. Então ele vai me criar o projeto ESP para nós começarmos a brincar um pouco de Visual Basic.NET. E enquanto isto demora, já vou avisando que nós temos um novo quadro que chamam-se as 10 perguntas resolvidas, né? Aliás, essa parte vamos cortar. Enquanto isso demora, ok, já estamos aqui. Por fim, ele vai demorando um bocadinho mais para processar, ok, está tudo bem. Então temos aqui, este é o nosso formulário, né? É o nosso formulário. Então, este nosso formulário é aqui onde nós vamos trabalhar com ele, né? Então, para nós criar um standard model, é só vir no File, tem aqui o Add. Então, temos aqui o nosso formulário. Então, para nós adicionarmos um standard model, nós temos que vir aqui, onde está escrito VB ESP, isso quase sempre aparece, né? Clicar e fazer Add. E nós vamos encontrar essa componente módulo aqui. Caso você não esteja a encontrar isto, porque pode acontecer o caso de isto não estar visível assim, né? Você pode se perguntar onde que está, então no meu Visual Studio não aparece. Você pode vir aqui na janela de Windows, né? Windows, fazer Reset Window Layout. Ele praticamente tem que aparecer desse lado, né? Então daqui é só fazer Add. Então tem aqui um módulo. Eu vou adicionar um módulo. Ele já diz que eles adicionar um módulo comum, essas coisas todas, né? Está entre Common Items. Então eu digo sim, quero aqui. Então eu vou fazer aqui um... pode ser módulo. Vamos escrever meu módulo, né? Meu módulo. Pronto, né? Nós sempre iniciamos classe com letras maiúsculas. Portanto, meu módulo já está lá. Está aqui. Meu módulo, né? Ele está dentro do projeto, não está dentro do formulário. Perceba, não está dentro do formulário, está dentro do projeto, né? Se nós fizermos assim, nós vamos ver que não está dentro do formulário, mas sim está dentro do projeto. E o módulo também está aqui à parte, né? Então cada um com suas coisas. Então é aqui no módulo, onde tem um código, onde nós vamos escrever todo o código que quisermos aqui, né? Por fim, então já está explícito a parte do módulo. Então depois temos aqui, nesse caso, este também, Class Models. Class Models também é um outro módulo, nesse caso, né? Não é o standard como tal, mas é uma outra forma de módulo que podemos criar, né? Mas normalmente esses Class Models são simplesmente para a criação de classes, né? Porque é a partir dessas classes que nós vamos querer criar objetos, né? Então, muitas das vezes nós precisamos, em uma aplicação real, utilizar esse conceito de programação orientada a objeto, que é um dos vídeos que já está exposto no canal, que é isso de programação orientada a objetos. É só seguir, existe uma aula sobre isso, de programação orientada a objetos em Java, em que explicamos por que é importante a programação orientada a objetos e como o mundo funciona com programação orientada a objetos, né? A maioria das aplicações reais é necessário que a programação seja orientada a objetos. Então, para criarmos este objeto, nós temos que
criar uma classe primeiro, depois de criar o objeto, né? Eu não vou dar muitos detalhes aqui. O vídeo está no canal, quem quiser pode seguir o vídeo nesse caso. Então, só vou mostrar um bocado de como é que podíamos aceder a uma classe, né? É só vir aqui de novo, onde está. Vocês podem ver esse add. E nesse caso temos aqui a classe, né? Podemos adicionar uma classe, não é problema, isso é só uma experiência mesmo. Então, eu escrevo aqui minha classe, né? Então vocês vão ver uma public class aí, que vai também estar dentro do projeto, não está dentro do formulário, que é uma classe, nesse caso pública, como vem escrito pública, então quer dizer que todos podem ter acesso a essa classe e manipular, nesse caso. É simplesmente para a explicação, não vamos falar, como eu disse, né? Hoje não é para falarmos sobre classe e criação de objetos como tal, não. Então, daqui temos este componente constante. Como eu disse, o standard modules, muitas das vezes, quando nós fazemos standard module, lá dentro queremos colocar constantes, né? Não só colocar, digamos, eu estava a dizer que eram procedimentos públicos, também para colocar constantes. Uma constante que você sabe que, ok, essa constante eu vou usar em qualquer formulário, mas para não estar a utilizar individualmente, posso colocar aqui num módulo e depois chamar apenas, né? Então, existem duas maneiras de definir essa constante: colocar global ou colocar const, né? Global normalmente é fora de um procedimento, né? Normalmente. Const nós utilizamos dentro de um procedimento, nesse caso. Então, tem aqui as formas, né, de como você pode declarar as constantes. Pode fazer const, nome da constante, atribuir o valor, ou global, nome da constante, atribuir o valor. Basicamente é isto que se faz dentro do ficheiro módulo, né? Então, por exemplo, vamos lá supor, eu estou aqui no meu módulo, então coloco uma constante, né? Eu queria dizer global, né? Global, vamos dizer aqui, pode ser pi, né? Pi é igual a 3.14, a constante mais famosa. Então, temos esse caso global. Aqui já diz syntax error. Let me see what's happened. Ok, vamos lá ver se é isto. Não. Então, colocamos global p igual a 3.14. Mas como vocês podem ver, esse global está a dar um certo erro aqui, né? Syntax error. Isto é porque o VB.NET que estou a usar é mais atualizado, o Net Framework nesse caso é mais atualizado. Então a palavra global já não é uma, quer dizer, já não é usado, né? Então, por fim, para que não haja erros nos projetos futuros, e ainda bem que isso aconteceu e eu recordei mesmo agora e isso aconteceu comigo, senão vocês podiam deparar com essa situação também, né? Isso para mostrar que o slide que acabamos de ver está um pouco desatualizado e provavelmente eu terei que atualizar após o final desse vídeo. Então, nesse caso, normalmente nós utilizamos const, né? Simplesmente se for uma constante, né? Aqui já aparece const, como podemos usar, e ele não apresenta erros com const, né? Isso quer dizer que esse valor não irá mudar, não irá mudar consoante o projeto. Ele vai simplesmente atribuir ao P 3.14. Então alguém pode me perguntar, nesse caso, como é que ficaria, né, o tipo de dado? 3.14, P igual a 3.14. Essa linguagem deveria pelo menos dizer se isso é um inteiro, um real, um caractere, por fim. Sim, ele quando você declara uma variável constante e coloca a variável, o Visual Basic já tem o recurso, nesse caso, para determinar que, ok, então vou atribuir este como double, como vocês veem escrito. Então está a dizer, este P, né, vai ser como um double, tá bom? Então é basicamente isto que acontece, né? Isso que acontece.
Portanto, continuando aqui, então, estamos a ver que esse P está por aqui, né? Normalmente, nós também, para fazermos com que ele seja público, né? Porque eu só disse constante, mas não disse se era público ou não era público. Então eu tenho que dizer que, ok, o que acontece aqui é que este senhor tem que se tornar público, este P, né? Ou seja, tem que ser visível do outro lado. Pois se eu não faço isso, o que acontece? Se vocês olharem e passarem por aqui no P, ele vai dizer que essa variável, nesse caso, acho que passa uma informação aqui. Ok, ele diz que esta variável está a ser considerada como private. Então, se eu venho para aqui para o formulário VB, vamos entrar no seu próprio código do formulário VB, né? Que está aqui desse lado, o código. Então, tentamos aceder àquele P, né? P é igual, por exemplo, ou P, vou fazer assim, dim, né? Dim x as íntegra. Então eu quero dizer x é igual a pi, por exemplo, né? Então ele já dá um erro aqui, né? Ok, eu talvez devia colocar double, vamos lá ver, double. Então eu digo x é igual a pi, por exemplo, declaration expected. Como é que eu faço isso? Vou dizer public public experiência. Opa, public sub, quis dizer sub experience and sub. Ok, estava a me confundir com umas outras linguagens. Então eu quero dizer x é igual a pi, né? Então vocês vão ver uma coisa aqui, já dá erro aqui, né? Ele diz x é igual a pi. Eu não conheço esse pi, então quando você clicar ele vai dizer pi não foi declarado, eu não conheço. Então como é que você resolve isso? Vindo aqui dizendo, senhor, você tem que ser público, né? Você é público. Então quando fazemos isto, entro no meu código aqui, né? Não sei se porque não salvei ainda, vamos lá ver. Ele diz o que? Error correction, P is not declared, tá bom? P, agora desta vez. Opa, eu falhei uma coisa aqui. Eu escrevi P e não Pi. Ok, não faz diferença, por isso que eu estava a tentar ver porque que não está a reconhecer. E ainda bem que isso aconteceu comigo. Então vamos colocar P, ok? Então ele reconheceu P. Enquanto que quando eu tirar este public, né, ele já declara que isto é privado, né? Então chegando aqui ele dá um erro no P. É basicamente isso, né? Ainda bem que isso aconteceu comigo mesmo, porque para quando vocês verem que há algum erro, logo vão ver essa variável como é que está escrito, porque o normal é aceitar essa variável porque eu coloquei como pública, né? E não privada. Portanto, voltando, essa era apenas uma explicação de como funcionaria isso, né? E eu estava a fazer uma tentativa aqui que vi noutras linguagens, como ando mexendo muitas linguagens ao mesmo tempo, então vi numas outras linguagens, então com certeza estava a falhar. Essa é uma outra linguagem, então normalmente temos que colocar desse jeito mesmo. Por fim, voltando aqui, nós podemos ver aqui para que servem essas constantes ou como pode ser usado com base no standard modules. Nesse caso, isto já falamos, agora vamos falar sobre menu de comandos do VB. Nesse caso, existem esses menus de comando do VB, né?
Podemos encontrar menu File, menu Edit, menu Run, menu Windows, menu Help. E existem muitos outros, mas esses são os principais que nós queremos trabalhar com ele, né? Portanto, chegando aqui no Visual Basic, nós vamos ver esse File menu. File é para criar novo projeto, novas coisas, por fim, quer adicionar novo projeto, novo website, por fim, existem vários menus, vocês podem investigar sozinho. E tem essa parte Edit, que é como todos edit de a maioria dos programas, né? E temos essa parte Window, né? Em que eu já havia demonstrado, pode ser usado para aquele caso, né? Esconder coisa, auto-hide, por fim, pin tab, coisas desse gênero. Vocês podem fazer experiência de cada coisa. E temos Help, que também já havia explicado no vídeo passado sobre um ficheiro de ajuda do Visual Basic. Portanto, então, continuando aqui, né? Esses são os elementos básicos, aquilo que estava a dizer ali. Basicamente a explicação era esta, né? Por fim, temos este menu que eu não expliquei muito bem ainda, que é a caixa de ferramentas, né? É uma caixa que normalmente quando você vai no ficheiro de design, nesse caso como este aqui, ficheiro de design, você vai perceber que cada coisa que você vai colocar aqui tem uma toolbox, né? Então estão a ver aqui existe uma toolbox, né? Provavelmente aqui também deve ter uma toolbox, pelos vistos não. Então vamos aqui no toolbox, eu vou colocar aqui para fixar, para ele ficar sempre aí, não está sempre a clicar lá. Então tem vários elementos aqui que posso utilizar para colocar nessa minha interface. Como minha interface não está bonita, eu posso escolher alguns itens, como vocês viram nos vídeos passados, para utilizar. Nesse caso, no nosso Visual Basic, né? Então eu estou à procura de um text box, né? Então existem duas maneiras de colocar isso. Você pode fazer assim, como eu fiz, ou pode clicar duas vezes assim, ele vai aparecer na tela. Depois você puxa, né? Basicamente é isso. Parece que há uma diferença de dimensão, ok? Então vou escolher também uma label e outra label. Portanto já está. Então nesse caso é isso, né? Que faz a janela do toolbox. Então nessa janela toolbox, que podemos aceder dessas duas maneiras, nelas podemos também ver aquela janela de código no ambiente do Visual Basic. A janela do código normalmente é esta janela que nós estamos a ver aqui. Nós podemos aceder daqui, né? Entrando aqui, eu posso aceder os códigos de lá, né? Por exemplo, eu quando venho aqui, eu interface assim, estou no código. Mas também há uma outra forma de eu chegar aqui no código rápido antes, digamos, deixando essa parte de Solution Explorer. Nós podemos aqui mesmo clicar duas vezes e ele vai para o código, né? Só que aqui já está a dizer o que quer fazer com aquela caixa de texto, né? E ele já dá um evento ali que está a dizer que se o texto mudar, text changed. Então está a dizer, se mudar o texto, o que deve acontecer? Isso é apenas um evento. Nós vamos ver como trabalhar com eventos muito depois, não tão já, né? Então basicamente isto, né? Então existem essas duas formas de nós chegarmos lá. Por fim, nós hoje vamos chegar aqui, né? O nosso objetivo hoje é realmente falar daquela classe base, e o nosso objetivo mais focado na classe base é esse message box, ou seja, uma caixa de mensagem, na qual essa caixa de mensagem nós podemos utilizar para nos ajudar, né? A demonstrar mensagens ao usuário, mensagem de erro, confirmação, qualquer coisa assim. Então são coisas que são repetitivas em qualquer tipo de projeto. Então você pode formar um único item lá, né? Um único item, ou seja, um bus, nesse caso um standard module, em que vais colocar todas as tuas caixas de mensagens lá, ou algumas coisas que são muito repetitivas lá. Depois facilmente você também pode reutilizar num outro projeto, ou mesmo numa outra janela que você aderir, né? Uma nova janela que aderir. Então, portanto, essa message box pode ser definida desse jeito.
como aparece aqui, né? É só colocar message box, colocar a mensagem, como vem aqui, este tem um exemplo de um erro, e colocar vbcrit e continuar, tá vendo? Enfim, é basicamente isto, né? Ok, vamos lá tentar aplicar esse código, né, lá. Entrei longe, onde que eu estava? Meu módulo, ok. Então eu vou clicar, vou escrever aqui public sub, vamos dizer error. Que não tem nenhum parâmetro lá, vamos dizer assim, message box então aqui vamos iniciar o nosso message box. Colocamos aqui message box, né, como vem, colocamos ponto, né, a aplicação nesse caso show, para mostrar alguma coisa. Então aqui vamos dizer, por exemplo, uma mensagem simples primeiro para testar, alô, né, alô, pode ser alô, por que não? Então aqui no nosso design, aqui nós vamos dizer assim, quando clicar em um botão, temos que ter um botão aqui, não sei porque não pensamos logo isto de primeira. Então logo que clicar este botão, né, ele vai chamar aquele método, né, era erro, né, erro, logo está a dizer só alô. Vamos mudar aqui só para manter a consistência do código, seria erro, né? Então podemos tentar correr o programa, né? Então ao corrermos o programa, nós podemos ver que quando clicamos este botão, ele mostra essa mensagem erro. Por defeito ele mostra esse tipo de mensagem em que só aparece ok, não aparece yes, no, cancel, essas coisas do gênero, né? Mas nós podemos modificar isto, né? Existem várias formas de modificar isto aí. Então vamos tentar fazer aqui, onde que estou, erro está no meu módulo. Então aqui mesmo nós vamos dizer message erro, ocorreu, por exemplo, um erro, né, ou não, podemos dizer tem certeza que deseja continuar, para dizer sim, não ou cancelar, né? Deseja gravar, então não continua, mas deseja gravar o conteúdo. Portanto, então colocamos vírgula. Então vocês podem ver depois daqui da vírgula, né, tem esse caption string. Caption string é, digamos, como é que diz, test display in the title bar. Então lá em cima do para de título da própria mensagem pode mostrar alguma coisa. Então nós fazendo assim podemos dizer aqui mensagem de confirmação, mensagem de confirmação. Então se nós corrermos agora, vamos lá ver o que acontece. Ele vai clicar aqui e aparece aqui em cima mensagem de confirmação. Até agora estamos a mudar só isso. Então se você coloca mais uma vírgula, o código ainda não tinha mais uma vírgula, ele diz existem outras opções. Nesse caso pode dizer qual é o tipo de message bottom que você quer usar. Nesse caso eu posso escolher, tem ok, só ok, vai aparecer só ok, aquele botão ok, ok, cancelar, retrieve, né? Depois tem esse yes no cancel, né?
Então eu posso usar yes ou no, né? Para não utilizar muitos deles, yes ou no, né? Então utilizamos yes ou no aqui. Depois ainda tem mais opção, né? Yes ou no, o que vai fazer é simplesmente fazer aparecer este senhor aqui de yes ou no, né? Sim ou não. Nesse caso, depois daqui temos o ícone. Nesse caso, qual é o ícone que deve aparecer lá? Um ícone de erro, um ícone de exclamação, de rende, por fim, pare, né? Existem muitos ícones de informação, questão. Eu posso pôr questão simplesmente, né? Já que o que eu estou a fazer na realidade é uma questão. Opa, eu estou sempre a clicar enter em vez de clicar espaço. Isso é por causa de estar a mexer muitas linguagens ao mesmo tempo. Então, quando clicamos aqui, vocês vão ver, nesse caso, esse question mark, né? Essa marca de questão que aparece aqui, tem certeza? Né? Se for um erro, é só colocar aí aquele message box error, né? Aliás, icon.error, né? Então vocês vão ver que ele faz desse jeito. Nesse caso, portanto, só para o vídeo não ficar muito longo, vamos partir para a próxima parte. Nesse caso é este. Então tem esta parte de alterar as propriedades, né? Por que normalmente nós alteramos as propriedades? Nós alteramos as propriedades porque não queremos que as coisas estejam assim por default, né? Então, quando não queremos que as coisas estejam por default, queremos personalizar, nós vamos para a alteração das propriedades dos objetos que já existem lá no formulário. Nesse caso, como é que podemos fazer essas alterações de formulário? Como aqui diz, basta nós entrarmos na janela de propriedades, ir para a propriedade da própria coisa, mudar alguma coisa lá. Por enquanto, vamos fazer este exemplo que diz mudar aquele que aparece caption 1 ou sei lá, form 1 para a minha janela. Nesse caso, vamos chegar aqui. Eu vou entrar aqui, para eu aceder à janela de propriedades eu tenho que entrar aqui. Desculpa, o código ainda está a funcionar. Não. Fecha. Ok, vamos entrar aqui na janela de propriedades. Como vocês podem ver aqui, a propriedade do botão. Propriedade do botão, né? Como diz bottom 1, mas é propriedade do bottom 1. Nesse caso aqui é propriedade da janela. Então clico na janela, ele vai na propriedade do form 1, que é a janela. Nesse caso, vou aqui onde está escrito test, né? Há muito tempo vinha escrito caption. Então, que vamos mudar para minha janela, como dissemos lá. Minha janela. Então, fazendo isto, nós fazemos start e ele aparece aqui, minha janela. Pronto? É isso, né? Umas coisas que eu de esquecer de mudar aqui seria questão. Então vamos ter que mudar aqui para questão também. Questão. Parece que eu vivo colocando esse enter para sempre. Então, basicamente é isso, né? Então, por fim, para finalizar o vídeo, nesse caso, o que é necessário aqui é, ao terminarmos, né, saber que é importante fazer interfaces gráficas, nesse caso, que possam atrair o usuário ao seu programa. Portanto, porque se você não faz assim, o que acontece é que teu programa acaba sendo menosprezado apenas pela interface gráfica. Se calhar até pode fazer tudo, ou muito mais do que os outros programas, mas sempre devemos ter atenção quando estivermos a mexer nessa componente gráfica, tanto de Visual Basic como qualquer aplicação, pois essa componente é o que atrai mais o utilizador para si, né? Quanto mais facilidade tiver uma interface, melhor. Como é que deve-se fazer a interface gráfica? No fundo, não existe nenhum padrão para isso. Não existe nenhuma regra normalizada que diz interface gráfica primeiro deve ter isto, ali deste lado deve ter aquilo. Não existe. Infelizmente, não é como um blog. Não existe nesse caso. Portanto, o que pode-se dizer é que existem alguns princípios fundamentais que você deve seguir. Quando é botão, deve ter alguma coisinha assim, se possível ter um ícone,
lá um ícone que representa o que aquele botão está para fazer. Por exemplo, quando estamos para dizer que é um botão que vai apagar alguma coisa ou deletar alguma coisa, tem que aparecer um X ali, alguma coisinha assim, para ficar visível. Aqueles são princípios, né? Fundamentais, princípios básicos, são coisas que normalmente se usam, mas dizer que existe uma regra, né? um manual sobre isso, praticamente não existe, né? Só você pode seguir as ideias, e quanto melhor a ideia, melhor também será a sua interface, mas ele vai se comunicar com o usuário, vai facilitar o usuário, ele não vai sentir preguiça de atender outras coisas. Uma dica fica: vocês têm esses princípios fundamentais: consistência, compatibilidade, proteção da interface, né? Mas uma boa dica mesmo que fica é utilizar ícones, muitos ícones nas imagens, muitos ícones, porque as pessoas guiam-se mais facilmente pelas imagens do que por outra coisa. Então, a pessoa nem precisa saber o que está escrito ok, cancel aí, mas basta ver uma imagem de ok, que ele entende que é ok, ele já sabe que aquilo é ok. Ou uma imagem de cancelar, ele vai perceber. Se ele vê uma imagem de lixo, ele pensa que é para deletar lá ou reciclar, né? Então, o pensamento é este, né? Não importa tanto assim o que você vai escrever lá no botão, é fundamental também, mas não é tão importante, mas os ícones é que dão mais brilho, né? Aos interfaces gráficas, né? Infelizmente, né, aqui nós não temos esse objetivo de ensinar a fazer uma interface muito bonita, né? Não é esse o objetivo de aprender programação 2, é apenas conhecer como funciona o formulário e algumas componentes da interface gráfica. Obrigado pela atenção. Fiquem atentos a um quadro novo que vai estrear. Nesse caso será o quadro das 10 perguntas. Nesse caso é o quadro que vamos responder a 10 perguntas que qualquer inscrito ou não inscrito fizer, e haverá o quadro para responder no canal. As perguntas podem ser de diversas áreas: programação, redes, desde que esteja a ver com informática, nesse caso, e também eletrônica, porque o canal é informático eletrônico. Então vocês podem lançar e nós vamos responder isoladamente, mesmo que não tenha nada a ver uma pergunta com outra. Vamos responder o que é IP, o que é isso, o que é aquilo, o que é aquilo, assim. Então será um quadro simplesmente para responder 10 perguntas. Isso vai se estreando a cada semana, respondendo 10 perguntas, ou de acordo com a quantidade de perguntas que fizerem, né? Quando chegar 10 perguntas, logo vamos lançar um novo vídeo. Quando chegar outros 10, vamos lançar um novo vídeo. Fiquem atentos. Obrigado, pessoal, e boa tarde.